Muito bem. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos mais uma vez estar lendo a palavra do Senhor e meditando no que Ele tem a nos falar nesse dia de hoje, né? Quarta-feira, né, irmãos? Se eu não me engano, aí parece que é 22 do mês, né? Então, vamos meditar na palavra, irmãos? Está no livro de Segunda Crônicas, tá? Segunda Crônicas, capítulo 6, tá? Do versículo 22, onde Salomão, ele ora a Deus pelos pecados dos filhos de Israel, tá bom? E ele orando, irmãos, nós vamos pular lá pro capítulo 7, onde Deus, ele dá sinais da sua aprovação, né? De que Deus ouviu a sua súplica e Deus responde, tá? Então vamos ler a parte aqui do capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam o sacrifício perante o Senhor, tá? Agora vamos pular aqui, irmãos, para o versículo 11 do capítulo 7, tá? Onde Deus também aparece pela segunda vez a Salomão, tá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E olha, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção bem aqui no versículo 12, versículo 13, 14, tá? Onde o Senhor fala para Salomão, né, que ele ouviu o clamor, as súplicas de Salomão, né? E ao ouvir, irmãos, ele responde aqui, ó, a Salomão, tá? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, ou seja, casa de paz. E se cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. É aqui, irmão, ele está falando assim, que lá atrás, na oração de Salomão, Salomão pediu para que Deus, né, fizesse o que ele acabou de falar aqui, né, de replicar a Salomão, né, que se o meu povo, olha só, que se o meu povo, pedido de Salomão para Deus, e Deus aqui, ele replicou, lembrando Salomão, né, que se o meu povo, olha só, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Olha que grandeza, né? Que cuidado, né? Olha que cuidado de Deus para com quem é fiel a Ele. Meus irmãos, Davi, pai de Salomão, ele tinha o desejo no coração dele de ficar a casa para o Senhor, né? Para fazer ali habitar a arca do concerto, para a arca do concerto estar segura na casa do Senhor, né?
E daí o que acontece? Ele tinha esse desejo, mas o Senhor aqui, ó, ele fala para Salomão, ó, ele fala para Davi, né? O seguinte aqui, é capítulo 6 e versículo 8. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, portanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome. Bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de proceder a teus lombos, esse edificará a casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edificarei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Irmãos, que passagem linda, né? Também. Aliás, todas as passagens da Bíblia, irmãos, elas nos edificam, né? Alimenta a nossa fé. Que na verdade a palavra do Senhor, ele é nosso alimento diário, né? Ela alimenta o nosso espírito. Se nós estivermos alimentados da palavra do Senhor, ao deitar, ao dormir e ao acordar, irmão, nós estamos aí prontos, preparados para qualquer arma ou flecha satânica que vier contra nós. Nós estamos alimentados da palavra dela e nós iremos combater com facilidade, né? Porque o Senhor, ele passa junto com a gente nas tribulações, na adversidade, né? Nos perigos, né? Ocultos, nos perigos aí que venham tentar tirar nós do foco do Senhor, né? Da direção do Senhor. Então, meus irmãos, olha só que lindo. Aqui o Senhor Deus responde para Davi, aliás, para Salomão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Porque os olhos do Senhor agora estarão atentos ao pedido, ao clamor do povo. Mas se o Senhor só ouve se o povo se humilhar, né? Se humilhar, buscar a face do Senhor, né? E se converter dos seus caminhos. Daí Deus perdoará os seus pecados, né? E sarará a sua terra. Então, irmãos, olha o que o Senhor pede pra gente. Ele pede, né? Só para que a gente não venha pecar, né? Porque o pecado, ele nos consome. O pecado faz com que a gente esqueça dos planos do Senhor, né? Do amor do Senhor, do seguir retamente com Ele. Então, meus irmãos, se alimente mais da palavra. Às vezes a gente lendo, né? Não entendemos, mas a gente com os joelhos no chão, em oração, a gente pode pedir aí para Deus, né? Nos dar sabedoria, discernimento e entendimento da palavra. E Ele nos dá, irmãos. E o que Ele quer é só isso, uma intimidade conosco para que a gente venha, né? Se alimentar da palavra, intimidade com Ele, para a gente poder prosseguir, viver a nossa vida em paz, né? Porque até estando com o Senhor, irmão, se alimentando da palavra dele, Deus, ele aí nos dá longos dias e nenhuma praga chega em nossa tenda. Se a gente passa por qualquer problema, adversidade, dificuldade, Deus passa junto conosco. Então, meus irmãos, eu peço para vocês, orem mais, procuram buscar mais intimidade com Deus, né? Que o Senhor, meus irmãos, Ele está pronto a nos ouvir no momento em que a gente clama por Ele, chama por Ele, se prostra, se humilha. Vamos orar mais, vamos lembrar que o Senhor é em nossas vidas, que é Ele que nos sustenta, nos alimenta, que é Ele que provê no momento de dificuldade, porque, meus irmãos, lá em 1 Salmo, o Senhor diz que bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, se assenta nas rodas dos pecadores, dos escarnecedores, porque, meus irmãos, nós seremos plantados como árvores, né, em ribeiros de águas, né, que dá seu fruto na estação própria. Então, meus irmãos, vamos amar mais o Senhor, lembrar dele para que ele lembre de nós, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, irmãos, para que a gente não venha aí cair com qualquer levante, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, amo vocês, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, fiquem todos na paz do Senhor.
Ó, irmãos, comentem, tá? Comentem no meu vídeo. Também é muito bom para edificar também a minha fé, tá certo? A paz do Senhor, irmãos.